Dia 6 de novembro, o Hospital Materno Infantil Santa Catarina, aqui de Criciúma, realizou nesta quinta-feira um procedimento raro, o parto normal de gêmeos e, mais do que isso, de um dos bebês empelicado, ou seja, ainda na bolsa e envolto no líquido amniótico. Na grande maioria das vezes, o parto gemelar é feito por cesariana e com rompimento da bolsa. A literatura médica aponta que o chamado parto empelicado ocorre uma vez a cada 80 mil nascimentos. Então, a gente conversou logo mais cedo, às 8 horas da manhã, com a ginecologista e obstetra doutora Mariane Marinho, que foi uma das responsáveis por esse procedimento, e ela contou um pouquinho sobre essa experiência e sobre esse momento que tomou conta aí, né, da emoção de toda a equipe que presenciou esse momento que para eles, né, era só uma realidade na literatura, nos livros, eles tiveram a oportunidade de viver, então, este momento. Para você que está conosco no YouTube, as imagens estão passando aí na tela e você pode conferir como foi esse momento. E agora, então, a gente confere a entrevista com a doutora Mariane. Bom dia, doutora Mariane. Então, inicialmente, né, parabéns aí por ter feito parte dessa equipe, né? E eu gostaria de ouvir os detalhes sobre esse assunto, onde o Hospital Santa Catarina realizou um parto um tanto inusitado. E eu queria ouvir da senhora, vocês já acompanhavam essa gestante? Como que foi esse parto? Daiana, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar falando com vocês, ainda mais por um assunto bom, né? É um assunto feliz, assim. Na verdade, foi realmente bem inusitado para a gente, porque gestação gemelar, ela é considerada uma gestação de alto risco. Tem tipos de gestações gemelar. O tipo da Keila, da paciente de ontem, era a gestação gemelar perfeita para acontecer um parto normal, vaginal. Então, cada bebê tinha sua bolsa, cada bebê tinha sua placenta, o primeiro bebê estava de cabecinha para baixo, cefálico, que a gente diz. Então, foi um parto, a gestação, assim, toda perfeita para acontecer um parto vaginal. Mas realmente a gente não esperava que fosse tão natural e tão bonito. Ela já fazia acompanhamento no nosso pré-natal de alto risco, ali no HMISC, né, no Hospital Santa Catarina, Materno Infantil Santa Catarina, faz acompanhamento com a nossa equipe, e ela estava acompanhando e estava tudo sempre perfeito. Perfeito, desculpa, o tamanho dos bebês, porque na gestação gemelar tem um risco maior de crescimento restrito, dos bebês não crescerem tanto, ou de entrar em trabalho de parto antes do tempo, e no caso dela, foi dentro do estabelecido, assim, os bebês não eram prematuros, rompeu a bolsa espontaneamente, ela chegou no hospital, eu acho que por volta ali das 8 da manhã, aí eu atendi, fiz a internação, a minha colega a doutora Camila, a gente sempre junto, a gente divide muito as nossas responsabilidades ali, realmente a gente tem uma equipe bem parceira, bem legal, e a gente optou, como ela estava tranquila e os bebês estavam bem, principalmente, a gente optou por um manejo de trabalho de parto, né? Natural. Só que foi muito mais rápido do que a gente esperava, né? Ela entrou assim com 2 centímetros de dilatação, 1 hora e meia depois, ela já estava nos chamando dizendo que estava nascendo o primeiro bebê. Então, realmente, o primeiro bebê veio cefálico, né? Que a gente chama de cabecinha para baixo, super bem, nasceu. E o segundo bebê, ele estava sentado. A gente não existe um tempo para entre um nascimento de um bebê e outro, mas estava super dentro do esperado. Então a gente não rompeu bolsa, esperamos, vinha o segundo bebê. E claro que um bebê sentado, a gente fica preocupado por algumas questões, né? De prender a cabeça do bebê, né? Falando para a maioria das pessoas entenderem. Então a gente fica um pouco apreensivo e fica a postos para se precisar de qualquer intervenção. Mas não foi necessário, foi todo o trabalho ali da paciente e dos bebês e foi perfeito. A gente ficou ali mesmo só para auxiliar, para estar a posto se precisasse de alguma intervenção. E foi lindo, foi. E normalmente, depois de um parto normal, quem é obstetra sabe, realmente a gente diz, a sala fica toda cheia de ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Todo mundo fica.
a equipe toda, ficou todo mundo bobo, rindo. Nesse foi assim incrível. A gente até brincou com a mãe. Nossa, o primeiro bebê foi maravilhoso, mas o segundo vai ter história para contar, né? O primeiro vai dizer, eu sou o mais velho. Aí o segundo vai dizer, ah, mas eu vim dentro da bolsa e não estourou antes do tempo. E quando vocês perceberam que eles estavam empelicados e que vocês estavam diante desse momento aí, né, tão raro? Então, quando eu tava, a gente diz, quando ele estava já saindo, que o períneo já estava trabalhando, que estava vindo, a gente estava vendo que a bolsa estava saindo, fica todo mundo assim, ah, vai estourar a bolsa no nosso rosto, né? Mas enfim, a gente fica ali perto. Então a gente já estava preparado para tomar um banho, porque a grande maioria das vezes a gente até tenta fazer assim, ou se fosse uma cesariana, tentaria também, mas nem sempre é fácil, até porque os bebês são maiores, eles vêm muito justinho na bolsa, ela acaba estourando mesmo. Mas nesse caso do gemelar, como ele não era tão grande, o segundo bebê, tinha bastante líquido e tinha bastante espaço, então a bolsa veio se moldando, a gente foi vendo assim, meio se preparando, né? Meio fechando o olho assim, vai vir tudo em cima. E não, assim, foi. Aí quando nasceu, é toda aquela emoção assim, ai, que bom, não acredito. Aí a paciente estava felicíssima. Ela já tinha outros 3 partos normais e felicíssima. Ela já tinha outros 3 partos normais e ela mais super tranquila, assim. Foi muito bonito. Foi realmente todo mundo, a gente não conseguiu parar de sorrir do plantão inteiro. Doutora, essa é a primeira gestação de gêmeos dela. Os demais tinham sido gêmeos também, não? Não, foi a primeira gemelar. Os outros veio tudo um só, gestação única. Esses vieram diferentes. Essa última, então, veio com chave de ouro, né? Doutora, quantas pessoas precisaram acompanhar esse momento aí com ela em sala? Olha, nós somos em 2 obstetras, temos o acompanhamento da nossa enfermeira, da equipe técnica, mas a gente tenta realmente deixar a sala com o mínimo de pessoas possíveis, né? Para deixar a paciente confortável. Nem sempre é possível. A pediatra, logicamente, estava, a residente de pediatria ali do hospital, que a gente tem residência em pediatria, residência em ginecologia e obstetrícia. Infelizmente, as nossas residentes não estavam, porque elas não conseguem cobrir todos os horários, mas elas ficaram arrasadas, né, de não presenciar, mas acontece. Não necessariamente tem um número específico, né? É importante ter o obstetra, é importante ter a enfermeira junto, um técnico e o pediatra, assim. Doutora, o parto foi relativamente tranquilo? Durou quanto tempo todo esse período aí, né, do nascimento desses gêmeos? O parto foi um parto relativamente tranquilo mesmo. Ela teve ali por volta de 1 hora e meia de trabalho de parto ativo, que a gente chama. Foi realmente muito rápido. E ela teve uma recuperação super boa. Para ela foi. A gente estava, como eu estava conversando com a minha colega ontem, né? A gente sempre obstetra fica com aquele pensamento, fica preparado para qualquer coisa que pode vir. A cabeça fica a mil, pensando ali, repassando todos os livros, todas as intercorrências que podem vir, preparado. Mas não precisamos usar nada de técnica específica de intervenção. Então foi realmente só dar assistência ali do parto para ela. Foi um parto relativamente fácil, sim. O intervalo entre um e outro foi de quanto tempo? Foi 9 minutos ou 8 minutos, se eu não me engano. Muito Deu tempo, rápido, né? mas foi muito rápido. Para ela é que não, né? Ela estava assim, ela estava cheia de contrações, foi bem espontâneo, foi bem natural, foi um parto. Bom, tu tá me ouvindo falar, tu tá me vendo falar, né? É emocionante, assim. Doutora, o fato desse bebê, né, o segundo, ter nascido empelicado, né, ainda com a bolsa, isso muda alguma coisa na condição de saúde dele? Isso influencia de alguma maneira ou isso foi só um fator aí biológico, né, do nascimento ali que não vai representar nada para ele? Não, não, ele não vai ter interferência nenhuma em desenvolvimento, nem no futuro dessa criança. Foi só um parto, foi só um acontecimento curioso mesmo, mas não tem intercorrência nenhuma, nem ruim,
A gente não precisa tanto romper a bolsa em si, tá vindo tranquilo, não tem necessidade, né? Às vezes algumas pacientes de não ter rompido a bolsa ainda, mas não necessariamente é preciso, tanto que acontece isso de vez em quando, de vir dentro da bolsa. E para a mãe também isso não representou nenhum risco, não foi um parto mais difícil, né? Pelo que a senhora citou aí, foi um parto muito tranquilo. Foi um parto tranquilo. Não, para ela não representa nada de maior dificuldade. Além das contrações, além do parto em si, né? Isso não, o fato de ter nascido empelicado não interfere. E o parto normal para ela a recuperação é incrível, né? Ela já estava logo após super bem, amamentando com os dois. Então o parto vaginal ele tem essas vantagens e é a natureza, né? Eles já deram alta ou ainda estão aí com vocês no hospital? Eles estão ainda no hospital, mas provavelmente eles vão de alta ainda hoje no final do dia. Doutora, a gente já falou no começo da nossa conversa que esse tipo de parto, né, é muito raro. Para vocês, enquanto profissionais, o que isso traz de conhecimento, né? Você já falou aí, né, que infelizmente as residentes não conseguiram acompanhar, né? Então, eu queria que você relatasse um pouquinho para a gente fechar a nossa conversa, né, a importância de você ter tido a oportunidade de viver esse momento, né, e registrar isso e também poder comprovar um fato que às vezes a gente vê somente na literatura médica, né? Exato. Eu sempre digo que todo o trabalho ele tem o lado bom, o lado ruim, ele pode ser difícil, mas o lado bom do nosso trabalho eu acho que é o melhor de todos. Ele nos proporciona momentos muito importantes. A gente presencia o nascimento de uma família, de uma mãe, e tem alguns fatos que, como você falou, só na literatura. A gente pensa, tá, não vou conseguir. Eu te confesso que muitas vezes eu já tentei fazer parto empelicado, né? A gente fica tentando deixar assim, daí depois, quando rompe a bolsa, a gente fica, tá, mas dá aquela lamentação, mas tudo ocorre bem. Só que o de ontem, assim, quando aconteceu, eu não sei, realmente libera, eu acho que hormônio em todo mundo, fica todo mundo muito feliz. É uma profissão que ela lida muito, a gente estuda constantemente, está se renovando sempre, mas a parte emocional é muito forte na nossa profissão. Ela tem essas vantagens da gente realmente estar dentro daquela família, realmente participar de um momento tão importante. Então, além de ter sido raro, foi realmente muito lindo. Então, para a gente, para mim, para a doutora Camila, foi. A gente que é colega, nós fizemos residência juntas, nós temos uma sincronia muito boa. Além disso tudo, a gente se olhou, só podia ser nós duas juntas, né? E foi mesmo. Então, a gente foi bem abençoada. Bacana. Doutora, muito obrigada por nos atender nesta manhã. Sei aí que a corrida, né, a rotina de vocês é muito corrida, mas muito obrigada por nos atender. Sucesso aí na carreira de vocês e parabéns por terem conseguido realizar esse procedimento com sucesso e também por ter tido a oportunidade aí de